Você vai assistir agora a mais um programa produzido pela Universidade Corporativa Banco do Brasil. Participe e bom treinamento. Visite a sala do aluno deste treinamento no site da Universidade Corporativa Banco do Brasil para ter acesso ao conteúdo complementar e informações a respeito da VA, Verificação de Aprendizagem. Site uni.bb.com.br, área restrita para funcionários, sala do aluno. Envie perguntas e comentários. Participe e ajude a ampliar o conteúdo complementar deste treinamento. Telefone 61 3310 2254. E-mail dimp@bb.com.br. Assunto Rede Aberta 29, Autoatendimento Varejo Pessoa Jurídica. Correio CISBB, prefixo 9879. Título Rede Aberta 29. Olá pessoal, estamos iniciando o Rede Aberta 29, Autoatendimento Varejo Pessoa Jurídica. Participe enviando sua pergunta. A resposta será dada aqui no último bloco do programa ou enviada diretamente a você. Sua pergunta e nossa resposta passam a fazer parte do conteúdo complementar que fica disponível no site da Universidade Corporativa. Teremos agora a mensagem do colega Sérgio Rau, gerente executivo da DIMP, Diretoria de Micro e Pequenas Empresas. Olá a todos. Em nome da Diretoria de Micro e Pequenas Empresas, gostaria de dar as boas-vindas a este treinamento Rede Aberta, Autoatendimento Varejo Pessoa Jurídica. Um tema de extrema relevância para o banco e para os nossos clientes, tratando do relacionamento com os canais de atendimento. Canais que ganham importância fundamental no cenário econômico brasileiro, no avanço que nós temos hoje no relacionamento do banco com os clientes, não só pela questão da comodidade, não só pela questão de reduzir o custo de acesso do cliente aos produtos e serviços, mas principalmente porque canal passa a ser uma estratégia importantíssima na definição do relacionamento do banco com os seus clientes. Eu tenho convicção que esse treinamento vai ser muito útil para todos nós e que nós vamos ter um proveito muito grande. Mais uma vez, bem-vindos e um bom treinamento. Muito obrigado. A partir de agora, vamos falar de autoatendimento varejo pessoa jurídica, mostrando os diversos canais que permitem o relacionamento das empresas com o banco de maneira rápida, cômoda e segura. O programa terá a participação de colegas convidados que atuam em diversos pontos do país. Eles estarão conosco a partir do segundo bloco. Nosso palestrante convidado é Moisés Simantobi, especialista em inovação estratégica, professor da Fundação Getúlio Vargas São Paulo e cofundador do Fórum de Inovação. Agora teremos a palestra onde Moisés vai nos trazer uma visão a respeito do movimento das empresas em busca de inovações capazes de estreitar o relacionamento com os clientes. E vamos viajar pelo Brasil para conhecer alguns casos de sucesso que mostram a eficiência dessas ferramentas que começam a se solidificar no mercado, promovendo uma verdadeira revolução nas maneiras de fazer negócios. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos conversar sobre inovação. Antes de tudo, eu queria agradecer o convite feito pela DIMP, que é a Diretoria de Micro e Pequenas Empresas do Banco do Brasil. Queria agradecer também aos colegas da Direl, com quem a gente já vem trabalhando ao longo de 6 anos. E esse é um relacionamento antigo, ele começa no início de 99, quando o Banco do Brasil se junta a outras organizações para a gente começar a entender como é que a inovação se manifesta nas organizações. Mas antes de começar a falar disso, eu queria agradecer à Universidade Corporativa, que foi quem proporcionou esse nosso encontro de hoje. E queria dizer também que eu acho que é fundamental essa ideia da gente poder fazer não uma palestra, não um monólogo, mas sim um grande diálogo com vocês. Um diálogo que vai passar por debates, perguntas, estudos de caso, relatos de experiências de vocês,
e algumas novidades que eu vou procurar trazer para vocês no que diz respeito às redes sociais, à geração Y, enfim, esse conjunto de mudanças que tem feito desse último século um século extraordinário de todos nós vivemos. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre o que tem acontecido no mundo nesses últimos anos. Eu acho que cada um de nós está percebendo a velocidade e o ritmo das mudanças em todo tipo de organização, pública-privada, organizações não governamentais. Tem alguns fenômenos que são muito importantes para a gente poder ficar atento. O primeiro fenômeno que eu acho que é fundamental nos dias que a gente tem vivido é a web, entender o que significa hoje o que eu consideraria a terceira grande revolução, a revolução digital. Um ambiente onde mais do que buscar informação, mais do que participar e transacionar nesse comércio eletrônico, com vendas online, a gente tem tido a possibilidade de ver pessoas empreendendo, criando novos negócios. O ambiente da web é um ambiente novo para todos nós, só não é novo para uma geração, a chamada geração Y. Aquele público que está entre 20 e 30 anos, que é um público que já nasceu dentro da web, se é que a gente pudesse dizer isso, um cara que está conectado 24/7, ele prefere se comunicar muitas vezes usando redes sociais, MSN, Orkut, Facebook, Twitter, do que usar o próprio telefone ou fazer os contatos pessoais. Uma pesquisa recente agora do Ibope mostra que se a gente olhar dentro dessa faixa de 17 a 20 anos, 24 anos, esse público ele tem uma presença de 72% do tempo dele voltado para a construção de relacionamentos nas redes sociais. O que está acontecendo? Ele ouve música, ele constrói conhecimento, ele dissemina informação, ele busca amigos, e ele, acima de tudo, pensa sobre o futuro dele e como que o futuro dele pode ser melhor, dando maior sentido, maior significado para o trabalho. Se isso tudo não fosse suficiente, nós estamos vivendo um boom no setor de dispositivos de mobilidade e o celular vem ganhando uma presença incrível. Nós somos 4 bilhões de celulares hoje que dão conta de nos dar todo tipo de informação sobre cinema, teatro, lazer, música, conhecimento, informação de localização. O que isso tudo impacta você que está me ouvindo? Eu acho que a gente para pensar e entender um pouco o que significa hoje inovar diante de todas essas movimentações tecnológicas. Inovar significa uma mudança de postura, uma mudança de atitude. Porque não basta ter o conhecimento sobre esses recursos e nem somente ter habilidade para poder lidar com ele. O que a gente precisa é entender como é que a gente transforma conhecimento em riqueza. Esse é o campo da inovação. E eu não estou falando de grandes mudanças tecnológicas, eu não estou falando de fazer grandes revoluções. O que eu estou falando é que o seu trabalho pode sofrer pequenas mudanças no atendimento, no processo, no relacionamento, na forma de adequar a sua linguagem com o seu público, que no caso são os pequenos, são os micro e pequenos empresários. Esses caras muitas vezes, quando vão para a agência bancária, eles estão procurando ajuda, inclusive para saber como é que ele pode deixar de ir na agência. E isso é importante para o Banco do Brasil, porque isso reduz custo, isso otimiza as plataformas de tecnologia do banco. Isso cria um hábito para esses novos consumidores para poder se relacionar com plataformas que o Banco do Brasil já disponibiliza, né, como atendimento online, como uso da internet e etc. Então veja, o que está acontecendo? Se a gente conseguir ter condição de capturar todas as mudanças e o ritmo dessas mudanças e transformar isso em ações práticas, porque a inovação não é teoria. Eu tenho um amigo que diz que não adianta a gente ler livro de relaxamento para conseguir relaxar. Ao contrário, nós vamos ficando mais nervosos. Inovação é a mesma coisa. A gente não adianta ler livro de inovação para achar como é que a gente precisa inovar. Inovação é qualquer mudança que você gera na sistemática do seu trabalho. E isso começa, sobretudo, por você. Não espere um memorando, não espere um programa, não espere o ano da inovação. Comece a mudar, entendendo, sobretudo, o meio ambiente externo. E eu vou dizer um negócio para vocês. Eu acho que a gente está lendo muito mal o ambiente externo. As mudanças estão tão aceleradas e a gente está tão atabalhoado com tanta informação que a gente está se atolando nessa quantidade de informações que acabam entrando por todos os meios de comunicação. Esse relacionamento que eu estou estabelecendo com vocês, que é um diálogo, né, usando esse meio de televisão, ele é um recurso importante e é um recurso, inclusive,
que faz a gente poder parar para pensar como é que a gente transforma hoje uma inovação de produto, uma inovação de processo, uma inovação de gestão em riqueza. Porque se a sua organização crescer e se desenvolver e não perder esse bonde, não perder o ritmo dessas mudanças, pode ter certeza, você vai estar junto com a instituição. Você é parte da instituição. 9 de setembro de 99, 9/9 de 99, portanto uma data cabalística, o Fórum de Inovação nasce para sistematizar todo esse conhecimento que estava à disposição de todos nós, pesquisadores, alunos, executivos, funcionários, grandes e pequenos empresários. E o que o Fórum veio estudar e que pode ser útil para vocês? O que é inovação? O Fórum tem uma definição muito simples sobre inovação. Ele diz que inovação é toda ideia que, uma vez implementada, gera um resultado econômico. E hoje, em dias de sustentabilidade, não podemos acrescentar mais 2 bottom lines, além do econômico. O econômico, o social e o ambiental. Então, se dentro da sua atividade profissional você conseguir reduzir papel, se dentro da sua atividade profissional você conseguir melhorar a qualidade de vida no trabalho, se dentro do seu ambiente profissional você conseguir fazer mais com menos, você está inovando. O Fórum de Inovação, mais do que simplesmente fazer reuniões, escrever livros e poder estar gerando, sistematizando e disseminando conhecimento sobre inovação, ele tem uma preocupação muito grande de ver a inovação na prática. E o Banco do Brasil foi um grande manancial de estudos, foi um lugar onde a gente aprendeu muito, porque antes os nossos estudos eles não estavam apoiados na prática e na observância do que o banco já vinha fazendo. Estava apenas numa parte de conceituação. Hoje, a gente teve a oportunidade de estudar cédula de produto rural, mobile banking, tivemos a oportunidade de estudar casos de auditoria que inclusive foram publicados e deram a publicação de um livro que foi em comemoração aos 200 anos do Banco do Brasil, chamado Organizações Inovadoras. O que é importante de todas essas experiências? É a gente continuar a mapear como que a inovação surge, como é que ela se manifesta, como é que a inovação é alavancada, como é que a inovação pode ser facilitada e, sobretudo, inibida. Agora, sabe o que acontece? Para quem está trabalhando, como todos nós, em ambientes grandes, no caso eu estou no Banco do Brasil, na Fundação Getúlio Vargas, vocês estão numa organização com 80 mil funcionários. A gente está mais acostumado a ver iniciativas que inibem a inovação do que facilitam a alavanca a inovação. Né? Vamos lá, ambiente de trabalho é altamente favorável à criação de novos diálogos e de relacionamento. Ambientes fechados, onde a gente não estabelece facilidade das pessoas trocarem ideias, porque aonde nasce uma ideia? A ideia nasce no antagonismo, a ideia nasce nessas tensões criativas. Por isso que se diz que mais do que nunca, os lugares onde há mais criatividade é o lugar do cafezinho. Por que é o lugar do cafezinho? Porque é onde a gente está conversando informalmente, de forma coloquial, colocando as sugestões de como é que a gente acha que as coisas poderiam ser feitas de uma forma diferente. Segunda coisa importante, as plataformas de colaboração, de cooperação, de comunicação e de relacionamento com entidades parceiras. No caso do Banco do Brasil, né, a própria Universidade Corporativa vem fazendo um trabalho extraordinário, capturando inclusive tecnologias sociais. E esse tipo de conhecimento, que traz o conhecimento da ponta para dentro do banco e do banco transformado em serviços e produtos, é que vai garantir a competitividade da organização no futuro. E por falar em organização no futuro, há uma coisa muito importante. A gente tem visto que os gurus da administração, os pensadores da administração, vêm divergindo sempre para encontrar lugares comuns de como se posicionar de uma forma diferente. Oceano Azul, Total Quality Management. E hoje a gente tem visto que se tem um tema que não há divergência, é o tema da aprendizagem contínua. Nós não temos dúvida nenhuma que a organização do futuro vai ser aquela que vai aprender mais rápido que os seus concorrentes. Só que quem aprende não é a organização, quem aprende somos nós, são as pessoas. Então a pergunta que eu deixo para vocês é, como é que você aprende mais rápido que os seus colegas, que os seus competidores? Como é que você se auto-instrui? Esse é um aspecto fundamental dentro de uma instituição que tem 80 mil funcionários. Vocês imaginam se cada um de vocês pudessem dar uma ideia nova por dia, a dificuldade que o banco teria de conseguir sistematizar tudo isso e transformar tudo isso em novas práticas.
E as ideias, elas vêm da forma mais inesperada possível. O que a organização precisa estar continuamente é se alimentando desse novo mundo. E esse novo mundo acontece muito mais fora das fronteiras da organização do que dentro delas. Para isso, a gente precisa acreditar na inteligência coletiva. Há um livro muito interessante que foi publicado ano passado, que se chama Nós Somos Mais Inteligentes do que Eu. Eu tenho esse livro aqui, inclusive, para mostrar para vocês. E esse livro, ele fala de uma comunidade de pessoas que estão à disposição para gerar ideias. Esse livro, ele foi construído com a colaboração de mais de 4.000 voluntários. Vocês imaginam se uma organização como o Banco do Brasil pudesse ouvir todos os seus colaboradores para repensar o seu futuro, para criar novos produtos e serviços, para fazer da tecnologia, né, um meio e não um fim para a inovação. Isso é importante porque, quando você pega, por exemplo, o caso da Starbucks no mundo, a Starbucks conseguiu fazer uma rede de colaboração de todos os seus clientes, onde eles dão ideia sobre o copo, eles dão ideia sobre o serviço, eles dão ideia sobre o tempo, eles dão ideia sobre novos tipos de café, eles dão ideia sobre a mesa, sobre a iluminação, eles dizem como é que a empresa pode reduzir seus custos, né, com iluminação natural ao invés de iluminação artificial. Foram 70.000 ideias implementadas, sabe como? Única e exclusivamente criando um site chamado My Starbucks, onde um cidadão comum, como eu e você, dávamos uma ideia, essa ideia era votada por nós mesmos, e uma vez votada, a ideia era implementada. E sabe quem dizia se a implementação tinha sido bem sucedida ou mal sucedida? Não eram os professores da Fundação Getúlio Vargas, eram os próprios clientes que eram usuários dos seus produtos. É isso que nós precisamos aprender a fazer. Nós precisamos aprender a trazer as vozes externas para dentro do ambiente da organização, acreditando que essas pessoas que estão lá, aposentados, pais de família que estão com tempo disponível, donas de casa, que elas que são usuárias desses produtos, elas podem interferir na maneira como cada um de nós produz conhecimento dentro da organização. E esse é um fato novo. Todas as organizações estão aprendendo a aprender dentro desse novo modelo de trabalho. Se a gente observar hoje as fontes de inovação das organizações, a professora Linda Sanford fez um estudo muito interessante. Ela mostra que as fontes de inovação mais importantes são aquelas que vêm dos clientes, dos fornecedores, dos parceiros, dos institutos de pesquisa, das consultorias, das universidades, ou seja, há pouco eu estava falando da importância da gente sistematizar conhecimento dentro da organização. E eu acho que o Banco do Brasil é uma referência nisso. A área de inteligência competitiva do banco eu sempre uso como um estudo de caso. Eu acho que o banco vem fazendo um trabalho extraordinário na área de gestão do conhecimento. A minha provocação é como é que a gente consegue trabalhar agora numa segunda onda. Essa segunda onda é aproveitar todo o conhecimento que está vindo de fora. Vamos ver um exemplo disso. A IBM tem feito um trabalho extraordinário. A IBM é uma organização que hoje está fomentando a criação de blogs internos. O que significa isso? Ela está estimulando os seus colaboradores a ajudar a pensar o futuro. Mas não é em fóruns de planejamento estratégico. Ela está estimulando essas pessoas a se encontrarem. Ela está estimulando essas pessoas a alimentarem comunidades em redes sociais. Então eu acho que aí há um movimento importante, porque quando a gente fala de mudança, parece que nós estamos na arquibancada, parece que a gente está assistindo um filme, parece que essa mudança não tem nada a ver com a gente. Ela tem tudo a ver. É você que está atendendo o consumidor, é você que está atendendo o cliente. Então você faz a diferença. O Gandhi tinha uma frase que marcou a todos nós, que dizia que a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Então a pergunta que você tem que se fazer, segunda-feira de manhã, terça de manhã, é: qual é a mudança que eu vou fazer hoje na minha organização? E às vezes tem que encarar alguns desafios. A gente que trabalha com inovação diz o seguinte: inovação não pede permissão, às vezes pede desculpa. Então tem que correr risco. Quando você estuda a vida de líderes inovadores, né, a Apple é citada, a Microsoft é citada, Google e tantas outras empresas, esses líderes inovadores, eles tomam um pouco mais de risco do que a média de outros líderes.
eles não se conformam em fazer mais do mesmo. Eles não acreditam que fazendo as mesmas coisas vão conseguir resultados diferentes. Então veja, se isso é verdade, que a inovação depende do esforço individual e coletivo das pessoas, o que alguém que trabalha com inovação dentro de uma organização precisa fazer? Ele precisa ter as condições necessárias para poder a inovação ser facilitada. Que condições são essas? Eu citei antes o ambiente de trabalho. Posso até mostrar uma foto para vocês de como é que a 3M, que é uma empresa secular, né, tem a inovação no seu DNA, na cultura, trabalha a inovação. O que essa foto mostra para a gente? Olha as pessoas, como elas não estão nem um pouco preocupadas com a hierarquia funcional. A hierarquia que prevalece nesses ambientes é a hierarquia intelectual. A colaboração, ela está apoiada no fato de que cada um tem um poder e uma capacidade imaginativa para poder chegar numa solução. E quando essa solução ela é bem sucedida, quem é reconhecido não é o gênio solitário, não é o indivíduo, é o time. Então a gente tem visto que as organizações inovadoras são aquelas que provocam times para poder gerar uma mudança. E não tem nada melhor do que você poder ter como ponto de partida a problemática do seu dia a dia, do seu cotidiano. A gente não precisa pensar em nanotecnologia, a gente não precisa pensar em problemas complexos. Nós podemos pensar na maneira de como o nosso trabalho vem sendo feito dia a dia e fazer a pergunta, e se fosse diferente? E se dependesse de mim, o que eu faria? A inovação, portanto, ela é amparada e ela é estimulada por um ambiente que também reconhece as pessoas. Então, esses times de inovação, eles são reconhecidos, sobretudo, pela capacidade de serem desafiados continuamente. A gente sabe que cada um de nós se realiza de uma forma diferente no trabalho, mas o mais importante é saber que tem uma organização que está preocupada com o significado e com o esforço coletivo que vai fazer com que o resultado final beneficie não só ao indivíduo, mas à coletividade. E por falar em coletividade, eu acho que há dois exemplos muito interessantes para a gente poder visualizar como é que a gente pode aterrissar a inovação nas organizações. Um caso é o caso da Netmovies. Todos nós devemos viver um problema semelhante. Você pega um filme em casa, não consegue ver, o filme vai te gerar dois problemas. Multa, e você vai ter que ir buscar e vai ter que ir devolver. O que jovens saídos de universidade pensaram? Por que a gente não monta um catálogo eletrônico e permite que as pessoas naveguem por todos os filmes, que são 12 mil filmes nesse catálogo hoje, escolhendo mediante um ranking, os filmes que quer ver antes dos outros. Recebe o filme por um motoboy, assiste quando quiser, pode ficar com o filme até um mês em casa. Quando não quer mais, quando já assistiu o filme e está pronto para receber os próximos, entra de novo na web e manda uma comunicação para os funcionários enviarem o filme que está na sequência da lista. Motoboy retirou, motoboy voltou. Resolveu 3 problemas. Primeiro lugar, você não precisa ficar aflito para assistir o filme. Segundo lugar, resolveu o problema da multa. Terceiro lugar, ainda ajudou a sustentabilidade porque economizou combustível, economizou trânsito e não teve que ficar parado no estacionamento. Ideia simples, que está funcionando, que está gerando dinheiro. Pra você ter uma ideia, essa empresa, inclusive, se tornou uma empresa de capital aberto na internet. Qual é o grande problema dessa iniciativa e de outras, como, por exemplo, a loja da Apple, chamada Apple Store, que já fez até 28 de setembro 2 bilhões de downloads de músicas, de séries, de games. Qual é o grande problema dessas iniciativas que estão se somando na web? Segurança da informação. Segurança da informação vai gerar maior ou menor capacidade das pessoas se sentirem confiantes de poder usar o serviço. É incrível hoje, no próprio, quando a gente olha cartão de crédito, há muita gente que tem resistência do uso do cartão de crédito pela web. Evidentemente que os crimes que a gente vê no mundo real, na web também vão existir. Como se diz, a web é uma grande praça global.
O fato é que a área de tecnologia da informação evoluiu muito e a área de segurança também. E isso vem permitindo, inclusive, que se compre hoje até imóveis pela web. Um exemplo disso é a Tecnisa. A Tecnisa é uma empresa que o Rede Aberta visitou. E vocês vão poder conhecer ali como é que corretores ficam 24 horas online, ouvindo as necessidades dos clientes e permitindo que os clientes não só vejam os prédios nas áreas onde eles têm interesse em fazer aquisição, mas eles naveguem por dentro dos apartamentos. Eles têm condição, inclusive, de conversar e de negociar com os corretores sem sair de casa. Ou melhor, sem sair da onde eles estiverem, porque com o celular na mão, você pode comprar um imóvel, inclusive, fora do Brasil. Essa é uma empresa que soube usar de forma bastante proativa todas as redes sociais. Eles estão no Facebook, eles têm o Twitter, eles têm o blog interno, ou seja, eu posso falar porque sou inclusive cliente da Tecnisa. E eles têm um cuidado com o relacionamento, porque eles sabem que o que eles estão fazendo não é simplesmente entregar um produto. Eles estão criando e são construtores de relações. Eu acho que a Tecnisa é um bom exemplo para nos mostrar como é que a gente pode aproveitar toda essa mudança e esses fenômenos sociais que fazem parte do nosso cotidiano para trazer para o dia a dia e transformar em riqueza para a organização. Uma organização que vem crescendo muito e que vem criando diferenciais em relação aos seus concorrentes. Tecnisa, um bom exemplo de uso de redes sociais para a inovação. Roberto, você é gerente de mídias sociais aqui da Tecnisa. Como é que é a natureza desse seu cargo? O que você faz aqui? Como é que é essa parte de mídias aqui na Tecnisa? Bem, na verdade, eu cuido de toda a estratégia que a gente realiza dentro das mídias sociais, né? Desde de monitorar as mídias sociais, as redes sociais como Orkut, Facebook, Twitter. Eu monitoro os concorrentes, monitoro boatos, né? Então, como a gente é uma empresa de capital aberto, eu monitoro ações que as outras pessoas pedem para monitorar. Faço muito relacionamento com todos os stakeholders, né? Que desde o cliente, até passando pelo fornecedor, até admiradores da marca, simplesmente. Então, eu converso com todas essas pessoas online sempre que possível. Tento fomentar essas conversas, né? Porque existem pesquisas que mostram, aí, o Ibope lançou uma, que 90% das pessoas acreditam na opinião de outras pessoas que elas conhecem e 70% acreditam na opinião de pessoas que elas não conhecem. Então, se eu estou ali conversando sobre a marca Tecnisa dentro de uma rede social e essa pessoa vira um admirador da marca, fala da marca, outra pessoa, quando entrar lá daqui a 5 anos e ler aquele comentário, vai ter um bom recall da empresa, uma boa impressão da empresa. Então, a minha função é realmente gerar conteúdo dentro das redes sociais falando da Tecnisa. Além da gerência de mídias sociais, que outras áreas a Tecnisa também está atuando? Nós temos 3 gerentes. Tem eu, que cuido das mídias sociais, né? Tem um gerente de mídia, que ele cuida de link patrocinado e mídia display, que é banner, e-mail marketing. Ele cuida desse tipo de mídia mais tradicional, né? Vamos dizer assim, dentro da internet. E temos o gerente de canais, que ele cuida do site, de mudar os destaques do site, de lugar, bota isso aqui, tira aquilo. Ele cuida também do portal de RH, cuida do nosso aplicativo do iPhone. E são essas 3 gerências que cuidam de toda a estratégia. Tem um diretor acima da gente também, que é o Romeu Buzarello, que ele cuida da gente, assim, ele monitora o que a gente faz, mas basicamente são essas 3. A Tecnisa tem um case bastante famoso, que está divulgado em toda a mídia. Ela vendeu um apartamento via Twitter, ou usou o Twitter para vender um apartamento. Conta pra gente como é que foi essa ideia de colocar como é que começou esse processo que levou até a venda de um apartamento pelo Twitter? Na verdade, esse processo começou há 8 anos atrás, quando a gente começou a nossa estratégia online. Todo mundo pergunta, vocês venderam um apartamento no Twitter? Como é que foi? Todo mundo pensa que a gente nunca fez nada, chegou, botou um anúncio no Twitter e vendeu.
Então a gente já tem uma estratégia desde 2001, que é uma estratégia focada no cliente, quando a gente dá o cliente ele mudou, né? Ele vem mudando com o decorrer do tempo, e ele é um cliente que é multicanal, então a gente oferece multicanais para ele interagir. Então no nosso site a gente tem e-mail, a gente tem vídeo atendimento, a gente liga para a pessoa, a gente tem chat, a gente tem uma câmera que fica para ele poder olhar a Tecnisa, tem todas as redes sociais. Então, quando a gente abriu nossa conta no Twitter, as pessoas começaram a seguir porque elas já estavam acostumadas a ver a Tecnisa em diversos canais, YouTube, né, Orkut, Facebook. E a gente conseguiu um número, em algum tempo, depois a gente chegou a quase 400 seguidores. Foi aí que eu falei, bem, 400 seguidores, boa parte desses seguidores, com certeza estão no momento de compra. Eles estão seguindo a Tecnisa porque eles estão buscando um apartamento. Então a gente resolveu fazer uma promoção, onde a gente, exclusiva, né, para os canais sociais ali, principalmente para o Twitter, exclusivo para o Twitter, onde a gente anunciava, ó, se você comprar um desses apartamentos aqui que a gente está anunciando por esse canal, você vai ganhar R$2.000 em vale compras. E, na verdade, uma pessoa que estava no momento de compra, seguia a gente no Twitter, entrou ali, achou um apartamento que ela queria e foi conversar, se cadastrou, recebeu o contato do corretor, aí começou a conversa lá com o corretor. O Twitter só foi esse canal de levar a pessoa até o corretor, porque, diferentemente do e-commerce, o nosso carrinho de compras, né, que a pessoa vai lá, é o corretor. Então o cara clica no botão como se ele estivesse botando no carrinho para a gente, ele vai lá e fala com o corretor. Ou seja, vocês têm um corretor online. A gente tem 40 corretores online que atendem das 7 da manhã à meia-noite. Então, obviamente não ficam os 40 ao mesmo tempo lá, né, eles se revezam, mas são 40 corretores exclusivos para atender as pessoas que vêm do site. Então aí acabou gerando essa venda dessa forma, né? Foi como um canal de mídia. Você falou sobre um novo consumidor. Quem é esse novo consumidor? Pois é, Alexandre, ele é um consumidor que ele busca a informação. Antigamente, toda a informação era passada para você de cima para baixo, né? E hoje em dia, com os mecanismos de busca, esse consumidor, ele quer alguma coisa, ele vai se informar. Então, assim, muitas vezes, o consumidor chega numa loja para comprar um produto, ele conhece mais o produto que o vendedor da loja. Por quê? Porque ele quer comprar um produto. Então ele vai lá, eu quero comprar uma TV de LCD. Ele entra lá na internet, ele pesquisa onde está vendendo mais barato, o que é Full HD, o que é saída HDMI, quantas linhas tem de resolução, ele sabe tudo. E o vendedor, por sua vez, ele tem que vender um monte de produto. Então, ele chega lá muito bem informado. Então, ele é um consumidor muito bem informado, que busca informação sobre o produto que ele vai comprar. Então, ele também é um consumidor que conversa em diversas plataformas. Então, ele tem lá, ele está nas redes sociais, ele usa a internet, mas ao mesmo tempo que ele pesquisou na internet, ele quer ir na loja para ter o atendimento do vendedor. Então, ele é um consumidor multiplataforma, que a gente chama, né? É um consumidor centauro, né, que a gente chama, que ele pode querer aquilo, tá na loja, como ele pode querer a internet. Então, assim, eu vejo que as empresas, hoje em dia, elas têm muito mais a ajudar o consumidor a comprar do que vender para ele, né? E o que é importante para as empresas também, como que esse consumidor pesquisa tudo, é muito importante que as empresas sejam encontradas por esse consumidor, e não que elas encontrem o consumidor. Antigamente era onde está o meu público-alvo. Hoje em dia não, é onde está a minha empresa. Onde está a empresa como eu faço para ser achado por esse consumidor. Porque quando eu quero comprar uma TV de plasma, de LCD, eu vou lá no Google ou em qualquer outro buscador e digito lá, televisão de LCD, tantas polegadas. Se a minha loja não aparecer, com certeza esse consumidor não vai até a minha loja. Então, a grande verdade é essa, esse novo consumidor bem informado, você precisa ser encontrado por ele. Que é o que a gente chama de encontrabilidade, né? Você precisa ter encontrabilidade na internet. E você consegue isso com as redes sociais, botando conteúdo, utilizando a internet de uma forma estratégica e não simplesmente usar o site como um cartão de visita. Roberto, você comentou sobre as redes sociais, o Twitter como canais de negócio.
Qual que é a vantagem, tanto para a empresa quanto para o cliente, da utilização dessas redes, desses canais? Alexandre, são muitas, né? Eu posso citar algumas, assim, como a questão do Twitter, do cliente seguir a empresa, já é uma coisa permissiva. O cliente já falou que quer receber informações daquela empresa, ele está seguindo. Então a empresa ela está livre para falar sobre ela mesmo sem ser aquela coisa invasiva, porque é uma opção do cliente. Para a empresa também a outra vantagem é que o Twitter é de graça, é uma ferramenta de graça, você só precisa botar uma pessoa ali, né, que coloque promoções, que fale sobre seus produtos. Outra questão é que o Twitter é muito instantâneo, então você pode colocar ali uma promoção que as pessoas estão te seguindo e elas já veem aquela promoção de primeira mão. Para o cliente isso é maravilhoso, então você vê empresas como a Dell, como companhias aéreas que falam, está começando uma promoção de passagem aérea de São Paulo para Salvador. Então, ali, as pessoas que estão ali seguindo aquela empresa vão ser as primeiras a ser informadas sobre a promoção. Outra vantagem legal do Twitter é que você consegue linkar, você consegue botar link, é tudo muito pequeno, muito curto, então a possibilidade de erro, de você precisar elaborar um grande texto, não, você elabora 140 caracteres ali, não precisa passar por muita revisão, você já encaminha a pessoa para o site e ela já vai para a promoção. E a rede social como um todo, ela ajuda naquela questão da encontrabilidade que eu falei, né? Então, o Twitter também é rastreado pelo Google, né? Então as pessoas acabam, quando vai procurar passagem aérea, acabam encontrando ali aquele post no Twitter e vai. Então, assim, são várias vantagens, né? Eu acho que para o consumidor existe uma vantagem muito grande de seguir empresas se eles estão em busca daquele produto, né? Óbvio que você não vai seguir uma empresa por seguir, mas se eu vou viajar, eu vou seguir todas as companhias aéreas para ver quando aparece a primeira promoção. Então é meio por aí. Então agora eu queria chamar vocês para conhecer um pouco aqui a área de e-business da Tecnisa. Ali na frente, aqui é dividido o pessoal aqui todo do marketing, né? E aqui temos o Denilson, que ele é o gerente de business, que cuida de todos os canais que a gente usa na internet. E aqui ele é o Paulo Schiavon, que cuida da mídia, é o gerente de mídia, conforme eu havia dito antes. E ali, aquela mesa vazia é minha. Como você pode ver, todo mundo aqui usa 2 monitores. Todo mundo usa 2 monitores para a gente poder ver 2 coisas ao mesmo tempo. Então aqui no meu, por exemplo, é um painel que eu monitoro o Twitter através dele. E no outro fica o blog, onde eu vejo se tem algum comentário novo, se alguma pessoa falou alguma coisa, para poder responder o quanto antes. No Twitter a gente procura responder em menos de 1 hora. E o blog, dependendo do contato, a gente se compromete em responder em 48 horas, qualquer comentário. Bom, então isso aqui é um painel do Twitter que chama TweetDeck. É um painel também grátis, você faz o download grátis na internet. E nele você consegue organizar o Twitter em colunas, né? Então, aqui, por exemplo, tem a coluna dos relevantes. São as pessoas que eu acredito que falam coisas que realmente me interessam. Então eu separo eles numa coluna especial para não perder o que eles escrevem, né? Aí tem quando falam da empresa, quando falam de mim, tem uma busca aqui da Tecnisa, tem a busca do Romeu, né, que tá fora do ar, mas tem. Então, você consegue botar até 40 buscas, se eu não me engano, de assuntos que te interessam, e eles ficam organizados por colunas. Então, sempre que mencionarem alguma coisa no Twitter, que tem aquele assunto que você está fazendo busca, ele aparece ali organizado de forma simples e fácil de você ver. Todos esses exemplos que eu dei, que são exemplos externos, são importantes para nos fazer pensar e, sobretudo, para a gente poder aprender com os outros. Mas o próprio Banco do Brasil tem iniciativas que são valiosas. Uma delas é o autoatendimento, do qual, inclusive, eu sou usuário, como pequeno empresário e como correntista na pessoa física.
Eu acho que o autoatendimento, ele gera, na verdade, a possibilidade de fazer uma mudança na administração do tempo das pessoas. Eu acho que você, que é micro e pequeno empresário, sabe o quanto de tempo a gente perde hoje se deslocando nas cidades, nas grandes capitais do Brasil. E eu acho que a gente não tem uma boa notícia. As grandes capitais vão piorar muito o trânsito, porque a frota tem aumentado, o planejamento urbano ele está realmente falho, e a gente não está vendo capacidade de fazer com que as pessoas exerçam outra forma de fazer com que o seu tempo seja melhor gerenciado, a não ser usando a tecnologia da informação. Então eu acho que a gente está vivendo exatamente uma fase de transição, uma transição onde a gente vai começar a aproveitar melhor todos os recursos que as organizações nos oferecem, internet, telefone, call center, relacionamento com os nossos gerentes, tudo isso vai criar um novo hábito e uma nova maneira da gente construir negócios. E essa maneira passa pela capacidade de estabelecer confiança nesses veículos. Só tem um jeito da gente aprender a andar de bicicleta, andando. Só tem um jeito de começar a operar a gestão financeira de uma empresa pela web, usando. Claro que no começo nós vamos errar, claro que no começo nós vamos achar difícil, claro que no começo nós vamos nos sentir inseguro. Mas se a gente acreditar que as organizações estão fazendo um esforço descomunal para poder fazer com que nós aprendamos mais rápido possível a exercer a nossa capacidade de transformar o nosso tempo num tempo útil, porque o teu tempo não deveria estar sendo despendido para atividades burocráticas e operacionais. O nosso tempo tem que estar sendo valorizado naquilo que é mais importante, entender quais são as necessidades, quais são as brechas, os nichos de mercado que estão aparecendo dia após dia. Se a gente conseguir equalizar melhor o nosso tempo, nós só vamos ter vantagem. Nós vamos ganhar comodidade, nós vamos ter mais tempo livre para poder pensar. Pasmem, mas hoje a matéria-prima em escassez é tempo livre. É por isso que a gente não consegue enxergar oportunidades de negócio, é por isso que a gente não consegue ouvir direito o que o cliente está precisando. Porque a gente não tem tempo livre para poder escutar todas as demandas que a sociedade nos está trazendo. E isso é inovação. Inovação é sociedade e mercado, não é só ciência e tecnologia. Isso é importante porque a gente vai dando condições dos consumidores, dos microempresários, pequenos empresários, você que está trabalhando numa instituição onde a tecnologia é importante, todos nós precisamos fazer um esforço para dar mais segurança nessas tecnologias. Nós somos uma geração de transição. Nós não somos nem a geração, né? Nós somos uma geração que está próximo, ou já ouviu falar ainda, do bonde, que vivenciou o vinil, mas nós estamos próximo dessa geração de 20 a 30 anos, que já está digitalizada na forma de pensar e na forma de se relacionar. É esse exercício de mudança de postura e de atitude que as organizações estão esperando de cada um de nós. Há muitos exemplos de pequenos e microempresários que estão, de fato, fazendo mudança no seu cotidiano para melhor administrar o seu tempo, mediante todas as tecnologias da informação que o Banco do Brasil disponibiliza. Um deles é a Habitacom, uma empresa que o Rede Aberta visitou aqui em São Paulo. Andréa, como é o relacionamento da Habitacom com o Banco do Brasil? Excelente. A Habitacom ela tem uma parceria muito grande com o Banco do Brasil. Nós usufruímos de vários produtos oferecidos pelo banco, desde o gerenciador financeiro, folha de pagamento, desconto de cheques, CDCs, enfim, nós não temos nenhum tipo de problema e estamos muito satisfeitos. Andréa, você falou que um dos produtos que a sua empresa utiliza é o gerenciador financeiro. Como vocês têm utilizado o gerenciador? Nossa, o gerenciador financeiro a gente usa para quase tudo aqui na empresa. Desde a nossa folha de pagamento, recolhimento de tributos, pagamentos de boletos, enfim, é quase tudo mesmo. E você sente necessidade de ir até a agência? Imagina, de forma nenhuma. Inclusive, o nosso boy aqui, ele vai na agência quando é alguma coisa muito específica, ou retirar algum documento que o nosso diretor precisa assinar e devolver. E raramente em casos específicos, mas a concentração maior fica por conta do gerenciador financeiro mesmo. André, essa utilização do gerenciador financeiro, como isso modificou a sua rotina de trabalho?
Melhorou muito, Alexandre, porque imagina só, antigamente se gastava um tempo imenso, não só dentro das agências com filas, às vezes queda de sistema, mas com trânsito, segurança. O que eu gastava anteriormente, um tempo muito grande, hoje, em questão de minutos, eu consigo pagar uma quantidade enorme de contas, consigo fazer minhas transferências se houver necessidade. Enfim, para a empresa, melhorou assim, eu diria em 100%. E o principal disso tudo é que eu não preciso sair da minha mesa de trabalho. Você falou da folha de pagamento também, que vocês fazem a folha de pagamento pelo gerenciador. Como é que é essa folha de pagamento? Como é que isso funciona para vocês? Nossa, o gerenciador financeiro com essa função foi assim um grande ganho para a Bitacom. Por quê? Aqui é o nosso escritório central, mas a maioria dos nossos funcionários eles ficam em obras, que nem sempre estão próximo do escritório ou próximo do banco onde a gente mantém relacionamento. Com isso, eu consigo, através do gerenciador financeiro, abrir uma grande quantidade de contas em massa, eu mando para o meu gerente, ele vista, abre as contas, valida, me devolve, meu boy manda para os meus funcionários, me devolve aqui na agência, eu mando para os meus funcionários na obra, eles assinam, me devolvem e eu retorno para o banco. Ou seja, a facilidade e comodidade que isso nos proporciona é um ganho imenso. O que poderia ser uma coisa completamente burocrática, o gerenciador financeiro nos proporciona uma simplicidade total. Improvisação, liberdade e comunicação. Esses são os desafios que a sociedade atual nos coloca. A pergunta que a gente precisa se fazer é: qual é a mudança possível? Qual é a mudança dentro da sua atividade que pode gerar riqueza profissional, riqueza empresarial e, acima de tudo, colocar a organização competitiva no futuro para que a gente possa observar a inovação não como uma ferramenta organizacional e nem como um recurso para ser usado em momentos de crise, como um hábito que todos nós aprendemos a desenvolver e cultivar. Para terminar, eu vou deixar uma reflexão para vocês e vou fazer uma provocação. A questão é, o que depende de nós? O que depende da organização e o que está dependendo da sociedade? A provocação é, se a mudança é inexorável, é inevitável, mude você. Essa é a exigência que fica para todos nós que estamos vivendo nesse extraordinário século. Obrigado pela atenção, foi um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado pelo convite do Rede Aberta, nos vemos em breve. Em nome do Banco do Brasil e da Universidade Corporativa, agradecemos a todas as pessoas, dependências, instituições e clientes que nos ajudaram a mostrar esses casos de sucesso, bem como a acolhida à equipe do Rede Aberta. Envie sua pergunta e visite a sala do aluno deste curso no site da Universidade Corporativa. Lá você tem acesso ao conteúdo adicional desenvolvido pela DIMP e pela FEPESE, além de todas as informações a respeito da verificação de aprendizagem. A Biblioteca da JEPES Regional Brasília dispõe de cópias do Rede Aberta em DVD e livreto com a transcrição integral do programa. Se você quiser obter uma cópia dessas mídias por empréstimo, basta utilizar o aplicativo BIB no SISBB, da mesma maneira como se fosse pedir livros. Não perca o segundo e o terceiro blocos deste programa, onde seguiremos falando de autoatendimento varejo pessoa jurídica. A Universidade Corporativa agradece sua participação e deseja sucesso neste treinamento. Obrigada.
Você acabou de assistir a mais um programa produzido pela Universidade Corporativa Banco do Brasil. Agradecemos a sua participação.